André Sica, advogado que representou o Grupo City na negociação com o Esporte Clube Bahia, ainda tem o Grupo City como um cliente. Ele falou um pouco sobre bastidores da negociação, trouxe alguns relatos do próprio Ferran Soriano, algumas coisas interessantes que vale a pena a gente repercutir lá no Sport Market Makers. A galera faz um trabalho sensacional, quero até agradecer que eles falaram comigo, entraram em contato, pediram a divulgação deste conteúdo, desta entrevista sensacional com o André Sica. A gente fez lá conteúdinho para o nosso Instagram, difundiu para a galera, inclusive se você não segue ainda, @eusomaisbahia, e essa entrevista aconteceu aí nesta última quarta-feira e foi muito boa, muito interessante, de maneira integral, mas ele fala especificamente em determinado momento sobre o Bahia e essa negociação com o City. Eu acho que vale a pena a gente repercutir isso aqui, reagir, ver o que foi dito por um especialista que acompanhou de perto, de forma imersa, tudo isso que aconteceu nas tratativas. Bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante pra gente. Já tá na sua tela, recorte do Sports Market Makers, e a gente vai ver o que foi dito sobre essa situação do Bahia. No Bahia, a mesma coisa. Ele foi para o Libertadores, como você falou, 35 anos depois. E o Ferran Soriano, ele bancou o Rogério Ceni no passado, quando tinham muitas críticas. Ele elogiou muito o trabalho do Rogério Ceni, falou que não é uma estratégia do City ficar trocando de treinador, como a gente, infelizmente, vê no Brasil direto. Como que é essa filosofia do Grupo City e o quanto ela é diferente da realidade do futebol brasileiro? Bom, vamos começar pelo final. Ela é extremamente diferente do futebol brasileiro. Ela é uma mentalidade absolutamente profissional, vencedora e pautada essencialmente na longevidade. É um projeto montado para ser longevo, para grandes prazos, por um simples fator. Marcelo, acho que como a gente trata de futebol, é besteira falar isso, mas assim, obviamente todo mundo tinha que ler o livro do Ferran, que a bola não entra por acaso. E ali você percebe claramente o que está por trás da filosofia, que é o seguinte: existe, existem modelos matemáticos por trás do que acontece dentro do futebol. Se você tem uma folha salarial maior, isso automaticamente é revertido em mais pontos no campeonato. É feio falar isso, principalmente no nosso país, em que se gasta sem perceber, etc. Sem ter essa correlação, né? Sem ter, mas qual que é o ponto? É que o Grupo City, o Bahia, eles têm essa correlação de forma objetiva, de forma profissional. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Como diz o Ferran, não existe correlação direta entre valor investido em transferência, isso é muito interessante, e pontos e títulos ganhos. Mas existe sim uma correlação direta entre o volume que você paga e quando tua folha de pagamento e o número de pontos que você tem. Então, a partir do momento que você tem uma clareza técnica daquilo que você vai investir versus onde você quer chegar, se você esticar isso no tempo, ou seja, se você fizer isso de forma longeva, certamente em algum espaço do tempo você vai alcançar aquele resultado. E é isso que o Grupo City vende e prega e concretiza. Que é exatamente o modelo do City. O City não colocou, o Manchester City não passou a ganhar no minuto em que o grupo foi formado, em que foi adquirido pelo fundo árabe. Ele passou a ganhar a partir do momento que ele implantou a mesma metodologia durante tempos e tempos e foi se aperfeiçoando naquela metodologia. Então, assim, o que a gente tem que até lembrar, e eu não sei se todo mundo lembra disso, mas quando o City entrou no Bahia, o Ferran falou assim: olha, eu não prometo o título para cá, para agora, mas eu digo para vocês que num horizonte de 10 anos a gente terá títulos nacionais. Que é a certeza matemática do projeto. E mais interessante disso tudo é,
que existe, na verdade, uma cadeia produtiva dentro do Grupo City. O Grupo City se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que ele começou a se aperfeiçoar em todas as frentes. Ninguém sabe, por exemplo, que o Grupo City hoje ele é um grande desenvolvedor de software e, inclusive, comercializador de software dentro do esporte. Porque ele passou tanto tempo desenvolvendo para ele, em todas as esferas, ele desenvolveu a gestão para ele, desenvolveu software para ele, desenvolveu metodologia para ele, que ele consegue agora vender isso para o mercado. Ou seja, virou um subproduto da metodologia deles, ou seja, do pensamento do grupo. Então é muito interessante. Então, a pergunta sobre o que tem de diferença é tudo, basicamente tudo. Eu diria o seguinte, a gente tem também como cliente querido, queridíssimo, que é o Red Bull, desde 2011. Aliás, posso fazer um parêntese importante, retificando o que você falou no começo? Eu não trabalho para o Palmeiras desde 2013, eu trabalho desde 2009. 9? Com o Beluso. Com o Beluso. Mas em determinado momento que houve um hiato, exatamente. Okay. Eu saí em 12 com o Tirone e o Paulo Nobre nos recontratou. E em 11, eu fui contratado pela Red Bull, pela Áustria. E eles também, assim como o Grupo City, claramente eles acreditam em longevidade, em trabalho longevo, etc. Ah, não, mas puxa, os resultados não têm sido... Gente, calma, é um projeto para permanecer, para se perenizar. Ele pode passar por problemas, assim como o Manchester City tem passado nesse momento. A gente vai desajustar, a gente vai errar, todo mundo que tá nessa mesa erra, todo mundo que tá no mundo erra. É o famoso não olha a foto, olha o filme. Exato, né? Não olha a foto, olha o filme. Então, assim, grandes projetos de grandes grupos multiclubes Boa. São absolutamente pautados em longevidade. E boa parte do que o Deco estava falando aí, né, eu adoro essa discussão porque ela vai muito voltada para o que a gente olha, que é a eficiência financeira, né, o ROI, né, para cada real que você gasta, quanto volta em venda de jogador, quanto volta em ponto na tabela, porque ponto na tabela te dá título, ciclo virtuoso, né, te dá mais dinheiro. E dentro do que você falou tem a segunda derivada, né, que é quanto mais eu gasto com folha de pagamento, mais pontos eu tenho no campeonato. Só que a minha folha de pagamento tem que estar em campo. Então, 70% da minha folha de pagamento tem que estar nos 11 jogadores que mais jogam. Né? E aí é o que o City sofre. Porque quando o De Bruyne machuca, quando o John Stones machuca, quando o Rubem Dias não está bem, ele não tem reposição. É o que aconteceu na janela agora. Né? Eles tiveram que se mexer mais rápido nessa janela e gastar 300 milhões de pounds, porque não tinha tanta reposição. Né? O Guardiola joga com um elenco mais enxuto, mais escasso. Então você cria desafios para você mesmo, como o próprio Red Bull cria. Né? A gente falou muito aqui sobre a história do Red Bull ter a média de idade mais jovem do Campeonato Brasileiro há muitos anos, né? E é uma filosofia do grupo que cria um desafio em campo por um lado e cria oportunidades do outro. Então, tudo tem a ver com a filosofia do que cada grupo quer trabalhar. Né? O Cicas. Tá aí, rapaziada, essa é a situação, o panorama, a perspectiva de um cara que acompanha de perto tudo que ocorre, tudo que acontece, e ele destaca essa situação aí da avaliação de Ferran, de conquistas de títulos nacionais, né, dentro desses 10 anos iniciais de Grupo City. Vale lembrar que estamos no 3º ano, então tá mais perto do que longe. Era algo inalcançável há tempos atrás. Tô vendo muita gente dizer, inclusive no vídeo que eu fiz divulgando esse conteúdo do Sports Market Makers, a galera falou, pô, será que tava dentro dos planos deles não conquistar Baiano, Copa do Nordeste, por conta do fracasso, e essa é a palavra mesmo, na temporada passada, por mais que o saldo seja positivo com a classificação para a Libertadores da América, títulos que a gente deveria conquistar e acabaram ficando pelo caminho foram esses títulos de Copa do Baiano e de Campeonato de Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, né? Mas, cara, o grupo conquistou um título baiano em 2023. Vacilou na Copa do Nordeste nos 2 anos, é bem verdade, e agora certamente está aí imbuído em conquistar esse título, inclusive liderando o seu grupo com certa folga, né? Mas eu acho que tem muitas coisas maiores para serem projetadas, arquitetadas, muitas coisas mais relevantes para serem conquistadas, que faz que a gente até desapegue um pouco desse tipo de título, que é importante, né? Que tem que ser conquistado, porque o Bahia é o time mais forte e tem uma hegemonia dentro da região, dentro do estado, mas tem coisas muito melhores e já existe uma amostragem, por mais que tenhamos erros no meio desse processo, equívocos e tudo mais, de que a perspectiva
né, e a preparação no dia a dia realmente para poder conquistar títulos nacionais, para poder conquistar coisas maiores, para poder fazer o Bahia reencontrar a sua grandeza, né, que sempre foi extraordinária. Então, vamos torcer para que as coisas fluam da melhor maneira. Não é qualquer um que está falando isso aí, é um cara que conversou diretamente com o Ferran Soriano em diversas oportunidades. Então é confiar e acreditar que as coisas vão dar certo. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, gente. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Mais Nordeste. E você?